Boa noite, gente. Graça e paz. Coisa boa ver vocês aqui nesse domingo. Opa. Nesse feriadão, né? Coisa boa ver vocês, viu? E o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, o tema eu já tinha passado para Cacá, é testemunhas e embaixadores. Né? Nessa noite a gente vai entender um pouco mais o que é ser uma testemunha, né? Porque a palavra diz que você é uma testemunha e você também é um embaixador. Você sabia disso? Que você já é essas duas coisas, além de ser filho de Deus. E sabe, no último culto de oração, eu trouxe uma palavra sobre nós sermos também sacerdotes de um reino. Né? A vontade de Deus foi que sempre foi, que nós fôssemos um reino de sacerdotes. Sabe, a vontade de Deus não era que apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas selecionados entrasse na presença dele, né, a cada ano para levar sacrifícios em favor do povo. Não, a vontade de Deus não era essa. Mas a vontade de Deus sempre foi que nós fôssemos um reino de sacerdotes. E sabe que na nova aliança a gente ainda continua sendo sacerdotes do Senhor. Né? Amém? Mas sabe que Jesus ele veio para elevar o nível. Depois que ele veio, ele elevou o nível. A gente não deixou de ser sacerdote, mas ele acrescentou coisas. Além de sermos filhos dele, né, filhos de Deus, nós somos também suas testemunhas e somos também seus embaixadores. Né? Somos testemunhas porque nós temos uma boa nova para levar às pessoas e somos embaixadores porque representamos ele aqui na terra. Lá em 2 Coríntios... Lá em 2 Coríntios 3:8 diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Né? Se no Antigo Testamento, numa velha aliança, teve glória, imagina nós que estamos aqui nessa dispensação, como não será de maior glória, né, o ministério do Espírito Santo? Então você já percebeu que você está num nível mais elevado. Amém? Vamos começar, né, ou continuar a viver nesse nível. Mas então hoje nós vamos entender um pouco mais o que é ser testemunha, em que momento nós fomos feitos testemunhas de Deus, né, e como foi que a gente também foi feito embaixadores de Cristo. E vamos olhar primeiro para essa palavra testemunha, né? É um termo bem conhecido no âmbito jurídico, né? Quando alguém presencia um fato, presencia algum, por exemplo, pode ser um crime, né? Ou outro fato, é alguém que presencia aquilo. Então, essa pessoa foi feita uma testemunha. Eu quero que vocês abram comigo lá em Atos, no capítulo 1. E a gente vai ler um pouquinho deles aí, desses versículos, a partir do versículo... Deixa eu abrir aqui com vocês. A partir do versículo 4. E aqui o autor explica que Jesus, depois que ele ressuscitou, né, ele foi encontrar com os discípulos, foi ter comunhão com eles, e enquanto eles estavam ali comendo, tendo comunhão, Jesus estava explicando coisas sobre o reino de Deus. Né? E eu gosto tanto, ontem eu comentei até com o meu marido, eu disse, eu gosto tanto de ler a Bíblia e perceber que o Senhor escolheu pessoas que são gente como a gente. Eles são sujeitos a sentimentos, a emoções, sabe? A curiosidades. E assim foram esses discípulos. O Senhor estava ali, falando sobre o reino de Deus, falando, olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
E aí o Senhor falando isso, falando do reino. E aí os discípulos, sim, Senhor, mas me diga mesmo, é por agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí eu fico pensando, como é que Jesus deve ter recebido isso, né? Mas como assim? Eu estou aqui falando do reino, falando que vocês vão receber um batismo no Espírito Santo, revestimento de poder e tal. E vocês perguntam, esse negócio de Israel? Como assim? E aí Jesus responde, né? Não cabe, olha, gente, não cabe a vocês conhecerem os tempos e as épocas. Isso é com meu Pai que reservou isso pela autoridade dele. Mas, presta atenção aqui. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos querendo trocar de assunto, Jesus não, volta aqui. Vocês vão receber um batismo, um revestimento de poder que vai tornar vocês uma testemunha minha em Jerusalém, Samaria, todo o confim da terra. Então, não se preocupe com os tempos e com as épocas. Presta atenção aqui nisso. Vocês vão receber poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Então, veja, após a ressurreição, Jesus disse aos discípulos, que viria sobre eles esse batismo, esse revestimento de poder. E esse poder, Jesus disse que vinha de onde? Disse assim aos discípulos, olha, vocês vão receber poder se vocês fizerem isso. Ou se vocês continuarem fazendo aquilo ou falando aquilo. Não. Ele disse, vocês vão receber poder do céu. Ou seja, não é nada que eu faça, não é nada que você faça, mas quem dá o poder, quem dá esse batismo com o Espírito, esse revestimento de poder, é o Senhor. Do céu é que vem Ele. Amém? Então não é nada que a gente faça que vai... Não, eu vou fazer assim porque eu vou receber poder. Não, mas o poder vem do céu. E com que objetivo? Qual é o objetivo? Eu não já sou salvo? Todos aqui nesse contexto, eles já eram salvos. O Espírito Santo já habitava dentro deles, né? Então, mas Senhor, já sou salvo. Eu já tenho o Espírito Santo habitando em mim. Para que mais esse poder? Mas sabe que não há nada bom que não possa melhorar, não é verdade? Então, isso é quando nós estamos nos conselheiros do batismo com o Espírito Santo, eu sempre falo, isso é um plus, é um up na sua vida cristã, né? Na sua salvação. Sabe quando você pede um combo na lanchonete, assim, vai no McDonald's, e aí a sua batatinha, a minha mesmo é assim, gente. A minha não é só a batatinha, tem que ser a batatinha com cheddar e bacon, né? Aleluia. Ô glória, ô glória. Para quem acha que eu não como batatinha, eu como bastante. Mas, então, é um up no seu combo, né? É um plus. E assim, bem lúdico, para a gente fazer essa analogia, é o batismo com o Espírito Santo, né? É um revestimento de poder que torna você apto a ser uma testemunha de Jesus, né? O pastor Flávio falou hoje de manhã, se você não veio, ele falou assim, algo que me chamou a atenção. Quando você apresenta o evangelho para outras pessoas, você está dando a chance para elas mudarem de vida. Isso é ser uma testemunha, você apresentar o evangelho e poder ver, ter a chance de ver uma vida sendo mudada, sendo transformada. Esse é o poder de ser uma testemunha de Jesus. E esse episódio aqui de Atos 1, ele teve uma repercussão, né? Após eles serem batizados com o Espírito Santo, Pedro e João, eles curaram, né? Oraram pela cura de um homem aleijado de quase 40 anos. E é claro que isso causou um reboliço na cidade, né? E para a reprovação dos mestres da lei, né, dos escribas, eles ficaram muito furiosos e aí mandaram prender esses discípulos, Pedro e João.
E aí eles ficaram uma noite encarcerados, mas não encontrando provas para mantê-los presos, eles tiveram que ser liberados, mas com uma condição. Olha, não falem mais desse nome em lugar nenhum. Não falem mais desse Jesus, não falem mais de ressurreição. E eu acrescento, eu lendo, a gente fica imaginando, né? E eu imagino que eles disseram assim, se não, vai acontecer coisa pior. Vocês não vão ficar só um dia presos, não. Vocês vão ser açoitados, vocês vão ser perseguidos. Por favor, não fale mais desse nome. Mas eu amo a resposta deles. Em resposta a essa orientação, eles disseram assim, lá em Atos 4, no versículo 20. É só vocês virarem aí algumas páginas. Atos 4, a partir do 19. Diz assim, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar das maravilhas que aconteceram comigo. Eu não posso deixar de falar do que Jesus fez por mim. É isso que uma verdadeira testemunha de Jesus, ela faz, o coração dela arde por compartilhar o evangelho com as pessoas. Amém? Eu não posso deixar de falar. Se alguém vier contradizer o evangelho, você, claro, com um espírito manso e humilde, você vai dizer, não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para julgar, para condenar. Ele veio para resgatar. E ele fez isso comigo. Olha, eu fazia assim e agora eu não faço mais, eu não tenho mais vontade de fazer isso porque eu conheço o poder do evangelho que me salvou, que me resgatou, que me trouxe de volta para perto de Deus. Amém? Então, a verdadeira testemunha de Jesus, ela é assim, tem um coração ardente por compartilhar essa boa notícia. E é claro, esse episódio do revestimento de poder, ele teve um resultado. Primeiramente na vida dos discípulos. E esse resultado, aí nos versículos adiante, do 29 ao 30, ousadia e intrepidez são resultados notórios de uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Olha só, no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que poderoso. Eles acabaram de ter sido libertos, da prisão. Foram presos porque estavam falando de Jesus. Foram libertos porque não encontraram nenhuma prova. E quando eles foram orar, eles não disseram, Senhor, manda fogo do céu para acabar com esse povo aí. Ó. Eles não querem saber não do Senhor. Ou então, Senhor, manda a gente pregar em outro lugar, porque aqui a gente está sendo perseguido. Não foi assim que eles oraram. Eles oraram, Senhor, concede a nós ousadia para continuar levando a sua palavra, levando o seu evangelho que cura, que salva as pessoas. Concede-nos, Pai, ousadia. Então, ousadia e intrepidez são os resultados de alguém que é batizado com o Espírito Santo, que é revestido de poder. Amém? Na NVI, ele ainda diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha que poderoso. Sempre que eu leio esse versículo, eu fico assim, constrangida. Senhor, eu preciso fazer mais essa oração. Em meio à perseguição, em meio à oposição, essas são as palavras que devem sair da nossa boca. Amém? Agora, em tempos de festa mesmo, quem é mãe e pai sabe. Mas você não vai mandar o seu filho? Mas por quê?
Que besteira! Pai, concede-nos ousadia para levar o nosso motivo para as pessoas. Por que a gente não faz certas coisas e por que a gente faz certas coisas. Amém? E eu declaro aqui que cada um vai sair com a sua porção de ousadia hoje. Uma ousadia santa, uma intrepidez santa, para proclamar as palavras de Jesus por onde vocês forem. Amém? Então, toda testemunha, ela tem uma missão, né? E a missão dada por Jesus para nós é: vão por todo mundo e preguem o evangelho a poucas pessoas. Não, a toda criatura. Então, somos testemunhas e vamos cumprir esse ide do Senhor. Amém? Ah, Marina, mas eu falo de Jesus para as pessoas. Eu já prego, eu já digo que Jesus ama. Eu já faço isso, já faço um monte de coisa. E como é que eles vão saber que eu sou uma testemunha confiável? Como é que eles vão entender que podem me dar credibilidade eu sendo uma testemunha de Jesus? Mas sabe que ser testemunha de Cristo não acarreta somente em você falar, mas em você viver o que diz que aconteceu com você. Amém? Uma testemunha que se contradiz num tribunal, num júri, eles consideram como uma testemunha que não tem valor, uma testemunha falsa. Mas se as palavras dele estão alinhadas com os fatos, com o comportamento, com o modo de viver, isso daí é uma testemunha válida. Amém? Então, a evidência de que alguém é testemunha confiável é como ela vive, como ela se comporta. O Senhor já mudou tudo em nós. Ele mudou a nossa natureza. Já percebeu que o Senhor, ele faz assim, ele muda tudo e depois ele diz: vá e viva de acordo com isso aqui que eu disse que você é. Igual como a gente faz com criança, né? A psicologia aí já explicou o que o Senhor já falava há muito tempo. Você não diz: meu Deus, que menino teimoso. Não, você diz assim: meu filho, você é obediente. Por que você não está se comportando dessa maneira? Como uma criança obediente. Então, assim também faz o Senhor. Você já é uma pessoa alegre. Por que você está assim com essa cara triste? Amém? Você já é mais que vencedor. Por que suas palavras não estão alinhadas com isso que eu já disse que você é? Amém? É assim que o Senhor faz conosco. E assim, fazendo de nós uma testemunha, ele já nos deu capacidade de sermos seus embaixadores, né? E olha que ligação maravilhosa que Paulo faz aqui em Efésios 6. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Paulo faz uma ligação maravilhosa dessas duas funções, de sermos testemunhas e sermos embaixadores. Efésios 6, versículo 19 e 20. Diz assim, eu estou lendo na Nova Bíblia Viva. Orem também por mim e peçam que Deus me dê palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Aleluia! Ele diz assim: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente. Quem fala do Evangelho corajosamente é a testemunha, né? Mas ele disse que ele também era um embaixador a serviço do Evangelho. E o que é ser embaixador? Né? Embaixador também é um termo bastante conhecido, né? No sentido de ser o mais alto posto diplomático de um país perante outro estado ou organização internacional. Então, o embaixador, ele mora em um lugar que não é a pátria dele, não é o lugar de origem dele,
né? Ele mora em um lugar que não é a sua pátria, mora em um país estrangeiro, representando o seu país. Hebreus 11, do 13 ao 16, o autor fala assim, falando sobre os heróis da fé, né? Esse capítulo de Hebreus 11, ele fala sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé. E nesses versículos 13 e 16, o autor diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu. Mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nessa terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria no céu. Aleluia! Esses também devemos ser nós. Com os olhos fixos, assim como a gente cantou, né? Tudo aqui é passageiro e os nossos olhos devem estar fixos na nossa verdadeira pátria. A gente veio de lá e é para lá que nós vamos voltar. Amém? Tudo aqui vai passar. Tudo que vai passar. E a gente vai voltar a estar com o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? Então, quando alguém disser, você é estranho, você parece que nem é daqui. Então você diz, glória a Deus, eu não sou daqui mesmo não. Eu sou de outro mundo, é outro reino. Eu não sou daqui não, é verdade. Eu sou ET, ó, extraterrestre. Esse sou eu. Amém? E qualquer coisa, fica tranquilo que já já a gente sobe, né? Você pode completar, né? Com amor e carinho e mansidão e humildade. Amém. Então, se alegre quando alguém disser, você é estranho. Eu sou mesmo estranho, não sou daqui não. Você é um representante da mais alta patente de um reino superior a esse que você está vendo aqui. Esse reino que você está vendo não é tão real quanto ao reino que você pertence. Amém? Você é um embaixador da parte de Cristo. Mas saindo um pouco desse conceito mais conhecido de embaixador, né? Embaixador de um país, de uma nação. Sabe que existem marcas de produtos que eles têm embaixadores? Vocês sabiam disso? Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? As pessoas mais conhecidas assim. Cristiano Ronaldo, aos meninos aí que gostam de futebol, ele é embaixador da Nike. E pelo que eu li, ele é um embaixador vitalício da Nike. Rony, me ajude, é verdade. Ele é um embaixador vitalício, ou seja, para sempre, até ele morrer, ele vai ser um embaixador da Nike. O que é ser um embaixador da Nike? É representar a Nike onde ele for. Onde ele for, alguém que olha para ele, provavelmente ele vai estar vestindo algum acessório, alguma parte da vestimenta dele vai ser da Nike. Porque ele é um representante daquela marca. O Neymar, ele é embaixador da Puma, uma marca aí de, né, itens esportivos. E aí, para não deixar as meninas, né, por fora assim, claro que eu trouxe uma embaixadora de algo que a gente usa no nosso dia a dia, meninas donas de casa. A embaixadora do amaciante Downy. Downy, me patrocina, por favor. Me patrocina, Downy. É Sabrina Sato. Eu não sei se os mais novos conhecem Sabrina Sato, mas enfim, é Sabrina Sato. Né? Mas podia ser Marina Trindade, viu? E outra embaixadora é a Gisele Bündchen. Ela é embaixadora da Natura Ecos e da Hugo Boss, uma marca também de roupa estrangeira, né, famosa. Então, essas marcas, né, essas pessoas, elas não chegaram assim que nem eu para Downy, disse, Downy, por favor, me patrocina. Por favor, deixa eu te representar. Eu te uso muito. Não. Essas pessoas não chegaram para essas marcas e disseram isso. Elas
essas marcas elegeram essas pessoas como seus embaixadores, né? Nós também fomos eleitos embaixadores de Cristo. A gente não chegou, Senhor, eu gosto tanto do seu evangelho, eu acho tão lindo quando, né, eu vou para a igreja e eu escuto a palavra e eu gosto tanto. Por favor, me patrocina. Deixa eu ser sua embaixadora. Não, Ele me fez embaixadora. Ele me elegeu como embaixadora e Ele elegeu vocês como embaixadores também. Amém? Então, as marcas, eles também elegem os seus embaixadores. E sabe que ser embaixador tem muitos privilégios? Quem acompanha aí algumas dessas pessoas, embaixadoras dessas marcas, sabem que elas recebem muitas coisas, né? Eles têm muitos privilégios. Eles têm viagens pagas, eles recebem produtos antes do lançamento para que eles experimentem, para que eles possam divulgar esses produtos. Enfim, são uma série de privilégios. Quem é fã não tem esse privilégio. Quem é apenas fã? Eu sou fã da Downy. Eu não tenho o privilégio de experimentar a nova fragrância antes das pessoas. Eu experimento junto com todos. Mas a embaixadora, Sabrina Sato, ela tem acesso a esses lançamentos antes de mim. Amém? Vocês estão entendendo que fã é diferente de embaixador? Então, além de ter os privilégios, eles também têm alguns compromissos que o fã, de fato, também não tem. Eu não tenho compromisso de postar na minha rede social que eu só uso Downy. Olha, eu não uso outra coisa, só uso Downy, não uso, Comfort, não uso... Mentira, eu uso também. Tá vendo aí que fã é diferente de embaixador? O embaixador, Cristiano Ronaldo, ele jamais pode sair na rua com uma camisa Adidas, porque ele é embaixador da Nike. Senão ele vai perder o contrato dele. Então eu quero falar com vocês sobre alguns compromissos que um embaixador tem. Amém? E o primeiro deles é que o embaixador, ele deve estar alinhado aos valores da marca. Eu quero que vocês vão comigo em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, por exemplo, como uma marca que preza por sustentabilidade, como a Natura, né, que eu falei, ela preza por sustentabilidade. A embaixadora dela, a Gisele Bündchen, ela não pode, ela precisa a todo custo evitar aparecer nas suas redes sociais ou até no seu dia a dia mesmo, usando um copinho descartável. Você não vai ver. Você vai ver ela promovendo sustentabilidade, promovendo, né? Separe seu lixo, né? Faça assim, porque o planeta agradece. Ela vai promover isso. E por isso, a Natura elegeu ela como uma embaixadora, né? Assim também nós, como embaixadores de Cristo, temos um padrão a ser vivido. A nossa vida não deve ser vivida de qualquer jeito. Isso é o que o autor aqui diz: renovem a sua mente e não se amoldem ao padrão desse mundo.
existe um padrão no céu que deve ser seguido por nós como embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? Sabe que quem é fã, ele não se preocupa muito com isso. O fã não se preocupa como é que eu devo... Não. Ele vai usar o copinho de plástico, ele vai usar a garrafinha de vidro, ele vai usar qualquer coisa. Mas o embaixador, ele vai se preocupar. Não, eu represento algo que não condiz com isso aqui. Então, eu não vou usar. Assim também nós. Não, eu represento um reino que tem um padrão. E ele diz que o padrão para eu viver é renovando a minha mente com o quê? Com a palavra. Então, é assim que eu vou viver, porque eu sou uma embaixadora do reino de Deus. Amém? E você está aqui, domingo de carnaval. Isso quer dizer muita coisa. Amém? Isso quer dizer que você escolheu o padrão mais elevado e está aqui com a gente. Amém? Cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, buscando mais de Deus. Não é em vão, queridos. Não é em vão que você escuta a palavra, não é em vão que você vem aqui, que você escolhe estar aqui. Você tinha uma escolha, não tinha? Ou você podia ficar em casa, ou podia ir para a praia, podia viajar, mas você escolheu, você fez uma escolha de estar aqui. E isso também é uma característica de um embaixador. Escolher, representar o reino de Deus. Amém? O segundo compromisso de um embaixador é que ele sabe responder o motivo da sua representação. Se alguém perguntar, mas por que você representa essa marca? Por que você gosta dessa marca? Ele sabe responder. 1 Pedro 3, dos versículos 13 ao 15. Leiam comigo. 1 Pedro 3, 13 ao 15. Diz assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, assim como um embaixador de uma marca, chegar para mim, mas Marina, por que? Eu não sou embaixadora não, mas vamos dizer que eu fosse, tá? Só sou fã. Mas por que você gosta tanto do Downy? Eu acho que o cheiro é enjoado. Eu acho que estraga a roupa. Mas o embaixador, ele sempre tem um argumento para te dar, convencendo você que aquele é o melhor produto. E você está completamente enganado sobre aquilo que você está falando. Amém? Assim é o que Pedro quer dizer. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, um verdadeiro embaixador do reino também está pronto para responder por que ele crê. Por que você acredita na Bíblia? E como é que a gente tem essas informações? Meu Deus, como é que eu vou responder por que eu tenho essa esperança? Amados, você precisa se aproximar da palavra de Deus. Você precisa renovar a sua mente com essa palavra. Não tem outra maneira de você estar seguro para responder a alguém que te pergunte, mas como é que você sabe que você é salvo? Amém? Como é que você sabe que Jesus veio mesmo? Mas além de ser embaixador, você lembra que você é testemunha? Você sabe o que aconteceu com você?
Você sabe o que Jesus fez com você. E além disso, você conhece o que Jesus fez com outras pessoas. Amém. Amém. Você é testemunha. E você também é embaixador. Você é representante e portador de boas novas. Amém. O grupo de louvor pode vir. Então, o verdadeiro embaixador do reino também está pronto para responder o porquê que ele crê e deposita sua esperança no Evangelho. E sabe que santificar a Cristo no coração, assim como ele fala aqui no versículo, significa que devemos, como embaixadores, cuidar do nosso verdadeiro eu. Qual é o nosso verdadeiro eu? O nosso espírito, né? Lembra que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, cuidando do nosso espírito, nós estamos santificando a Cristo no nosso coração. Amém? Nós estamos tomando posse dessa natureza, dessa nova natureza que nós temos, desse novo eu que foi renovado. Amém? E o terceiro compromisso que um embaixador tem é que ele tem uma boa comunicação e uma boa conduta com o público. Abram comigo 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Primeira Pedro 2, a partir do versículo 11, diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar nos meios dos gentios, ou seja, para com os de fora, para que quando eles os acusem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E no versículo 15, pulando aí, diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Então, um bom embaixador, ele tem uma boa comunicação com o público. Sabe que alguém que é embaixador de Cristo não vive por aí acusando as pessoas, não vive por aí dizendo: você vai para o inferno se você continuar fazendo isso. O pastor Flávio também falou sobre isso de manhã. Agora, no seu ambiente de trabalho, depois do carnaval, você não vai chegar e dizer: mas rapaz, por que você fez isso? Isso aí não é de Deus, não. Um embaixador de Cristo não faz isso, não. Ele escuta e ele escuta o Espírito Santo para saber a melhor maneira de levar o evangelho naquela situação para aquelas pessoas. E não de forma acusatória, dizendo: você, meu Deus, fez isso, eu não acredito. Deus não se agrada. Sabe que não é assim? O Espírito Santo não fala nem assim conosco. Ele não diz: mas rapaz, você pecou nisso aí de novo. De novo você está fazendo isso? É assim que ele fala? Não. E assim também nós não devemos fazer isso. Nós devemos ter uma boa comunicação. Olha o que os embaixadores fazem. Eles mantêm uma postura educada, cordial e acolhedora com os... eles falam principalmente de redes sociais, né? Eles se comunicam com o público principalmente através das redes sociais. Então, eles mantêm uma postura educada, cordial e acolhedora, respondem aos seguidores nas redes sociais de maneira respeitosa, evitam discursos de ódio, sarcasmos inadequados ou ataques pessoais e evitam polêmicas, discussões ofensivas ou comportamentos inapropriados. Se embaixadores de uma marca que talvez não conheçam Jesus, não tenham o Espírito Santo, eles conseguem
responder a um público dessa maneira aqui, quanto mais nós. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, em todo o tempo nos comunicando, nos ensinando, nos guiando, vamos saber levar o Evangelho de forma receptiva para as pessoas. Amém? Se pessoas conseguem responder a críticas ferrenhas, porque esse pessoal é criticado, né? Blogueiro aí, né, que a gente vê, é criticado. O tempo todo eles estão amor e ódio, entre amor e ódio. E eles sabem responder de maneira respeitosa, eles sabem se comportar de maneira educada. Quanto mais nós que temos o Espírito de Jesus habitando dentro de nós, vamos nos comportar como ele se comportou. Sabe, se algum dia essa pergunta vier à sua mente: Senhor, eu escuto a palavra, eu leio a Bíblia, mas por que foi mesmo que Jesus veio? Tá, foi para me salvar, mas assim, não tinha outra forma não. Mas sabe por que Jesus veio para cá? Para me ensinar e para te ensinar como é que um filho de Deus vive aqui na terra. Como é que um verdadeiro embaixador do reino vive, anda, se comporta, fala, trata as pessoas. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai saber como é que um filho de Deus se comporta nesse mundo que jaz no maligno. Ah, mas esse mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio para cá, nesse mundo que jaz no maligno, para me ensinar como é que um verdadeiro filho de Deus se comporta. Amém? Tem filho de Deus aqui? Amém. Diga assim: eu não sou fã. Eu sou embaixador. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.